Olá, eu sou o Matheus da Costa Gomes e estou aqui para falar do caso de ensino intitulado A Tomada de Decisão Empresarial em Finanças, Aspectos Epistemológicos e Paradigmáticos. Este caso foi publicado na revista RAEP, Administração, Ensino e Pesquisa, no volume 21, número 1, no ano de 2020. Ele foi escrito por mim, atualmente aluno de doutorado em Controladoria e Contabilidade pela USP, no campus de Ribeirão Preto, e pelo professor Maurício Ribeiro do Vale, professor do Departamento de Contabilidade aqui da faculdade, também meu orientador de graduação, de mestrado, de doutorado e que tem experiência na área de gestão financeira. Este caso de ensino fornece a possibilidade de discussão sobre questões epistemológicas e paradigmáticas na área de finanças, e por isso eu começo apresentando para vocês o conceito, a definição de epistemologia. Epistemologia é a teoria do conhecimento, é o ramo da filosofia que trata os problemas filosóficos relacionados à crença e ao conhecimento. É o estudo do conhecimento, como a gente adquire conhecimento, o que é conhecimento, e a definição de paradigma, que é composto por escolhas filosóficas referentes à natureza da realidade, questões ontológicas, a construção de conhecimento, ou seja, a epistemologia está dentro do paradigma, de paradigmas, quanto à natureza humana e à metodologia. Por quê? Esse é o pano de fundo, essa é a nossa base teórica para a discussão do caso. Porque estamos tratando de finanças e, mais específico, de dois paradigmas dentro da grande área. Estamos falando de finanças corporativas ou tradicionais e as finanças comportamentais. O caso tem como objetivo educacional promover reflexões a respeito da complexidade do processo de tomada de decisão financeira no contexto empresarial, fornecendo de forma elucidativa ideias e base teórica para pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação ou demais interessados na área. Esse é o Sr. Batista, que começou a fazer seus próprios sapatos para trabalhar em meio ao avanço da industrialização e das preocupações quanto à segurança do trabalho. Numa época onde o número de acidentes nas fábricas era grande, ele era operário de uma fábrica de produtos pesados e tinha uma árdua jornada de trabalho. Precisava de sapatos melhores, de maior qualidade. O Sr. Batista possuía conhecimento sobre confecção de sapatos, que aprendera lá com seu avô paterno, e por meio do couro de gado da fazenda de seus pais, ele desenhou e confeccionou sapatos bem mais resistentes do que aqueles disponibilizados em seu trabalho. O chefe do Sr. Batista, já cansado de afastamentos de operários machucados, um dia notou aqueles sapatos novos, diferentes do Sr. Batista, e pediu para que ele, o Sr. Batista, lhe fizesse um par. Depois de testar a qualidade desses sapatos, simples e resistentes, o chefe convenceu o Sr. Batista a confeccionar 500 pares. 500 pares seria para a fábrica inteira. E foi assim que o Sr. Batista teve um incentivo de deixar o seu trabalho na fábrica de produtos pesados e passar a se dedicar totalmente à confecção de sapatos, dos seus sapatos. O Sr. Batista descobriu um amor incondicional. Fazer sapatos dava-lhe uma satisfação muito maior do que o antigo emprego. O Sr. Batista se sentia como uma criança, a arte de preparar o couro, cortar, costurar, moldar, moldurar, para o fim vislumbrar sapatos novos criados por ele mesmo. Essa sensação era maravilhosa, era inigualável para o Sr. Batista. No início do negócio, era como uma empresa familiar. Amigos, mãe, pai, irmãos, todos ajudavam o Sr. Batista na confecção dos sapatos. Com o crescimento das vendas, o ambiente de trabalho ficou mais profissional e o Sr. Batista passou a ter funcionários. A maneira do Sr. Batista gerir o seu negócio, essa era diferente. Ele acompanhava tudo de perto, de forma minuciosa. Gostava de trazer novidades tecnológicas para o seu negócio. Teve uma época que trocou navalhas de aço para cortes a laser. No setor de montagem era rigoroso ao extremo, nenhum cabedal, solado e salto passavam se não estivessem perfeitos aos olhos do Sr. Batista. A qualidade era sua marca e a novíssima linha de sapatos era um sucesso, mais casuais para o dia a dia. Então o negócio começou a crescer, transformou o ambiente que antes era familiar em um ambiente profissional
e houve diversificação de produtos. Contudo, aumentaram-se as obrigações formais da empresa e, por consequência, do Sr. Batista. Ele não gostava dessas coisas, dessas formalidades, de ficar o dia inteiro assinando papéis para lá, assinando papéis para cá. Por isso, contratava pessoas especialistas para isso. Pressionado para abrir o capital de sua empresa depois de anos, a fim de captar recursos para expandir suas vendas no Brasil e, quem sabe, para outros países, o Sr. Batista negociou, até chegou a negociar ações na Bolsa de Valores, abriu o capital da empresa, porém, sem perder o controle, ele manteve a maioria das ações sob seu poder. O Sr. Batista não imaginaria alguém mandando ele fazer alguma coisa na sua própria empresa. Em pouco tempo, o Sr. Batista percebeu que fez a coisa errada. A decisão de abertura de capital fez com que ele passasse mais tempo assinando papéis e cumprindo formalidades do que trabalhando com os seus sapatos. Então eram reuniões e reuniões, opiniões e sugestões de toda a parte. Em menos de um ano, o Sr. Batista comprou todas as ações que estavam no mercado pelo triplo do valor inicial. Tornou-se novamente o único dono do que ele chamava de Minha Paixão. A empresa dele era seu grande amor. O certo é que o Sr. Batista sempre acreditou mais em suas intuições do que nos analistas e consultores que ele contratava. Uma vez vieram para ele com o papo de maximizar o valor da empresa. Ele não sabia muito bem o que era isso, porque a única coisa que ele queria que fosse ao máximo era a sua satisfação com os seus sapatos, com a qualidade dos seus produtos. Para os analistas de mercado, o Sr. Batista deveria buscar obter sempre o maior lucro possível, mas não era o que acontecia. Uma vez um banco norte-americano ofereceu ao Sr. Batista uma linha de crédito com juros mais baixos do que os usualmente cobrados no Brasil, e ele não aceitou porque não confiava naquele banco, não conhecia, e porque já era cliente antigo do Banco W e conhecia o gerente há décadas. O Sr. Batista dava mais valor à questão da confiança do que da análise entre custos e benefícios. Algumas pessoas mais próximas diziam que o Sr. Batista não aceitava limitações próprias e seguia fontes não confiáveis no processo de tomada de decisão, em vez de coletar informações concretas, e isso prejudicava o desempenho do seu negócio. O fato é que as decisões do Sr. Batista eram sim centralizadas. Poucas vezes ele voltava atrás de uma decisão. Ele acreditava em seus produtos, tinha clientes antigos e fiéis, gostava de se relacionar com os seus principais fornecedores, tinha muitos amigos entre seus funcionários, pois passava a maior parte do tempo no local de trabalho. Seus produtos possuíam qualidade e preços baixos. A empresa, um grande poder de barganha. Quando uma forte concorrente entrou no mercado, o Sr. Batista ficou com medo de ter que fechar as portas, mas não porque havia perdido uma grande fatia do mercado, market share, e sim porque notou que seus sapatos precisavam ser melhorados para competir ali com as empresas, com as concorrentes. Foi quando o Sr. Batista mais trabalhou, chegou a ficar 20 horas por dia na fábrica. Nessa época, lançou novos produtos e se manteve competitivo, manteve-se feliz. Sua empresa já recebeu várias propostas de compra, uma delas chegou a um valor 6 vezes maior do que o esperado por especialistas de mercado. O Sr. Batista não vendia nem por 100 vezes mais. Não havia Sr. Batista sem empresa, não haveria empresa sem o Sr. Batista. Ninguém sabia mais dela do que ele. Se alguém quisesse entender melhor o seu negócio, mais valia uma conversa de 10 minutos com o Sr. Batista do que semanas analisando demonstrações contábeis e financeiras da empresa. O Sr. Batista só não trabalhava aos sábados devido à sua religião. A empresa do Sr. Batista está aí até hoje, é uma das mais bem-sucedidas do setor de calçados e serve de benchmark para outras companhias. O Sr. Batista nunca foi à faculdade. A parte dos demonstrativos financeiros que ele mais gosta é aquela que ele conta a história da empresa e deixa uma mensagem aos leitores. Ele não pensa muito no longo prazo e muito menos em descansar, apesar da idade já avançada. E as coisas vão permanecer assim enquanto ele viver. Então este é o caso de sucesso do Sr. Batista. Então, depois de apresentado o caso, vou fazer algumas considerações históricas do processo de tomada de decisão em finanças, dividindo o século XX em duas metades. Antes da primeira metade do século XX, havia pesquisadores e profissionais práticos que se baseavam nas experiências do dia a dia para moldar a tomada de decisão de gestores e investidores.
Naquela época, os pesquisadores construíam classes de regras de tomada de decisão financeira. A regra principal naquele tempo, e que permanece até os dias atuais, é a eventual compra de ativos subavaliados e, consequentemente, a venda de ativos sobreavaliados para obtenção de ganhos. Quanto à estrutura de capital da empresa, havia a convicção de que as empresas possuíam alguma capacidade de endividamento normal que levaria a uma redução do custo médio do capital com base nas características das empresas. Mas, principalmente tratando de pesquisa na área, naquela época as evidências eram as percepções desses pesquisadores e profissionais da área, com pouca generalização e um ambiente restrito. Já a partir dos anos 50 e 60, há um marco na área de finanças, com os estudos sobre mercado eficiente, estudo de Markowitz, em 1952, e a teoria do portfólio, depois Modigliani e Miller, em 1958, e as hipóteses de relevância da estrutura de capital e da política de dividendos. O que tem de interessante aqui para a nossa discussão nesses estudos e nesse marco dos anos de 1950 e 1960? A figura do Homo economicus, que é um sujeito maximizador racional de utilidade, um sujeito focado em dinheiro como incentivo, que consegue analisar, ou que sempre procura analisar a relação custo-benefício na sua tomada de decisão. Então, quando a gente olha para o diagrama dos paradigmas sociológicos de Burrow e Morgan, as finanças passaram do paradigma mais interpretativista, de um mundo mais subjetivo, onde o conhecimento ele é construído por meio de percepções, por meio de experiências, onde não se pode generalizar os resultados em um ambiente restrito, para um paradigma mais funcionalista, onde o ambiente tem realidade concreta e o indivíduo possui um papel passivo e o comportamento dele é fruto do seu ambiente. E o argumento central de todo o arcabouço teórico da moderna teoria em finanças foi construído assumindo que os indivíduos são seres racionais, dentro de uma interpretação funcionalista com a figura do Homo economicus. Contudo, com tantas anomalias, tantas crises que aconteceram nas últimas décadas, pesquisadores e especialistas começaram a se questionar quanto à validade desse pressuposto do Homo economicus. Então, a crítica da pós-modernidade em finanças acusa as pesquisas de serem performativas demais e desse pressuposto não ser abrangente. O pressuposto do Homo economicus ele é limitado. Então, a busca por exposições mais realistas começaram a se apresentar em pesquisas que reconhecem o ser humano não apenas como um maximizador mecânico de riqueza, mas sim como um indivíduo muito mais complexo. Um indivíduo limitado, influenciado por crenças e preferências, por vieses cognitivos. O que não era abordado ou pouco abordado até então. As finanças comportamentais propõem uma reaproximação da área com o paradigma interpretativo. Alguns nomes importantes, como do Amos Tversky, Daniel Kahneman, ganhadores aí do The Prize in Economic Science. Depois, mais recente, o Richard Taylor. E essas decisões são influenciadas por vieses, como aversão a perdas, confiança excessiva, autocontrole insuficiente. E aí lá no caso, o leitor pode encontrar outros vieses, tem vários, de uma maneira bem resumida, bem sucinta. Para onde caminham as finanças? Há uma dualidade de paradigmas, ou seja, de um lado, paradigma, um conhecimento com base nas finanças comportamentais, e do outro, um conhecimento construído nas finanças corporativas. Será que há uma dualidade de paradigmas ou uma junção de paradigmas? Uma complementa a outra. Porque, de fato, as finanças comportamentais podem preencher lacunas importantes das finanças empresariais e vice-versa. O presente caso traz 5 questões para discussão. Quais os aspectos mais influenciaram as decisões da empresa do Sr. Batista? Quais as características do indivíduo das finanças comportamentais? E se o Sr. Batista apresenta essas características? Quais as principais diferenças entre as finanças comportamentais e as finanças corporativas? Lembrando que a diferença está lá no pressuposto.
Pensando no horizonte de tempo, se há diferença dentro desses dois paradigmas, a dificuldade na conciliação de interesses de curto prazo e longo prazo. E na sua percepção, quais são as maiores contribuições das finanças comportamentais e qual a crítica quanto a essa abordagem? Relacionado a aspectos pedagógicos, o professor que fizer uso deste caso pode achar necessário adaptar o mesmo para alcançar algum objetivo específico. Ele é bem abrangente, então devido à modalidade de ensino ou tamanho da turma, o professor pode organizar a aplicação dos seguintes procedimentos. O que a gente sugere é uma leitura e análise individual pelos alunos, depois uma análise de discussão em pequenos grupos ou de forma individual, orquestrada pelo professor, depois o fechamento da discussão pelo professor, no qual o caso é analisado fazendo conexão, claro, sempre com a literatura. Outras questões que o professor julgar interessante, ele pode propor dentro desse contexto relacionado às finanças comportamentais e corporativa, dentro desse contexto de quebra de paradigmas, trazer notícias de jornais, algum caso real, tem bastante coisa legal para ser discutida. E como qualquer caso de ensino, não tem respostas corretas. A gente oferece algumas sugestões de respostas que o professor pode utilizar ali como referência, mas é claro que o aluno pode apresentar algo diferente e até é interessante que ele apresente, que há divergência ali de opiniões para que a discussão, para que o debate seja enriquecido. Mas que faça sentido dentro do contexto da discussão, que seja bem fundamentado na teoria. Sem dúvidas, vai enriquecer muito o debate em sala de aula. Então, finalizando, eu agradeço pelo tempo e desejo boa leitura e boa aula a todos. Obrigado.